Hei de Falar. Opa, é isso mesmo que você ouviu, o podcast mais amado, mais querido, mais cheio de unção da Bahia e do Brasil está acabando de começar. O podcast Hei de Falar chegou com tudo e eu, Eide Moura, estou aqui muito alegre por ter você aí do outro lado sendo a minha companhia. E desde já eu declaro aí sobre a sua semana, uma semana cheia de paz e de boas notícias. E eu já quero dizer que o programa hoje tá muito legal. A gente vai falar sobre relacionamento amoroso. O tema, gente, é relacionamento com princípios cristãos. E eu chamei um cara assim, ele que é nota 1000, um ser humano maravilhoso por dentro e por fora. Eu tenho um carinho muito enorme por ele, sou suspeita para falar e quero dar as boas-vindas para ele, Noel Tavares. Seja muito, mas muito bem-vindo ao meu programa. Eu já começo agradecendo por ser convidado, por poder participar do podcast Hei de Falar, e eu já estou falando, viu? Eide, um forte abraço, muito obrigado mesmo por eu estar aqui, por eu ser convidado, e me coloco à disposição. Você, quando me escolheu, eu entendo que eu tenho como contribuir. Por sinal, Eide, tem um colega nosso, Raimundo Rui, narrador esportivo, ele diz, falando também se constrói. Então eu já começo dizendo parabéns por sua iniciativa. Muito obrigada, Noel. Ter você aqui é uma honra, porque você é um cara que inspira como profissional, inspira como pessoa, e eu creio também que vai inspirar a galera que está ouvindo a gente com sua história de amor. Eu chamei Noel aqui, gente, para poder contar um pouco sobre a história de amor dele. Ele que é casado aí com a Tayane Barros. Os dois são cristãos, são jornalistas, e Noel vai trazer aí um pouco de dicas para você que está do outro lado e esperando no Senhor, não é isso, Noel? Verdade, Eide, eu não sabia que a gente tinha que esperar, essa é a verdade. Para mim, era assim, quando um olhava para o outro e pintava aquele clima, era só chegar junto, conversar, acertar, e o relacionamento dá início, né? E ter início esse relacionamento. Aí é através do beijo, através dos passeios, através dos abraços, das conversas e companhia limitada. Mas quando a gente leva uma vida baseada em Deus, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente recebe a orientação espiritual e a gente frequenta uma igreja para receber esse tipo de orientação, claro que eu não estou descartando que em casa, na rua, no carro, no ônibus, Deus está conosco, mas eu sempre coloco que a gente precisa de alguém para nos orientar. No caso, é um pastor, é um missionário e companhia limitada. Então, eu achava que era simplesmente como antes, só que a minha vida hoje é pautada na Bíblia. A minha vida é uma vida evangélica e que você conhece esse tipo de vida. A gente sabe, Eide, que é uma tremenda mudança. Então, eu tive que esperar. Como eu disse, antes eu poderia chegar numa festa, numa rua, encontrar, conversar, gostar, um olhar para o outro e começar a rolar aquela paquera. Hoje não. Hoje, Eide, como a vida é cristã, até oração de confirmação existe. Existe, é verdade, a gente vai chegar lá, porque eu também passei por isso, e à medida que você for falando, eu vou dando também meu testemunho, mas não, eu queria só começar assim do início. Como foi que você e Thay se conheceram? Conta aí pra gente. Olha, Tayane Barros foi estagiária da empresa que eu trabalho. O que acontece é o seguinte, eu não tinha aproximação, eu não conhecia, não falava. Quando passava de vez em quando, oi, bom dia, nem olhava para ela, nem ela olhava para mim, porque nossa vida era completamente diferente. Ela criada no Evangelho e eu não. Então eu tinha outros propósitos, eu tinha minha correria em busca da notícia, eu que sempre fui meio abafadinho, como as pessoas dizem e tal, e nunca me interessou. Mas, em 2012, eu resolvi sair candidato a vereador e um colega da rádio, Márcio, ele era motorista, ele já conhecia a Tayane, ele conhecia o pai dela, e ele virou para mim e disse, Noel,
já que você vai sair candidato a vereador e eu estou lhe apoiando, eu vou te levar na igreja de uma estagiária daqui da rádio. O pai dela é bispo e essa igreja pode lhe ajudar na sua caminhada. Aí eu disse, ótimo. E aí fui levado à igreja dela. Chegou lá, conheci o pai, conheci a tia, conheci a mãe, conheci os membros fortes da igreja e o povo. Só que aquela história aí, de quando a gente chega, nós que trabalhamos na área da comunicação, sempre alguém conhece a gente. Aí alguém disse, esse é Noel Tavares. Aí a galera, tudo bem, abraçou e tal. E pronto. Aí eu fiz o trabalho político da seguinte forma, eu participei de algumas ações sociais na igreja. Aí, no caso, você não frequentava, você só estava fazendo a divulgação. Eu estava fazendo a divulgação política e assim participando das ações sociais dentro da igreja. E nessa de distribuir sopa, distribuir roupa, atendimento médico, eu estava sempre auxiliando e de alguma forma fazendo a campanha. Essa era a realidade. Aí eu deixei, aí eu passei, aí o bispo me convidou. Por que você não vem na igreja? No domingo vem um culto e Tayane por telefone já tinha me convidado. Por que você não vai domingo ver um culto? Aí eu fui no domingo, participei do culto. Aí lá o bispo falou, vem a quarta também. Aí eu fui na quarta. Aí Tayane por telefone me dizendo, vá na quarta, vá no domingo. Eu sempre estava indo quarta e domingo. Aí eu já frequentando, mas aquela história, né, que a gente diz, sem compromisso. Até que eu comecei, chegou um tempo que eu disse, já tô indo demais, não vou mais não. Eita. Só que quando eu fiz isso, aí eu percebi que eu tinha um vazio. E o tempo que eu estava na igreja, esse vazio já não existia mais. Olha, entendeu? Aí o que é que eu fiz? Eu dei continuidade, digo, deixa eu ir para a igreja. E fiquei sozinho, indo e tal. Aí, um belo dia, o bispo falou, domingo vamos fazer um batismo. Eu prontamente fiquei observando como é que funciona e eu disse assim, eu vou me batizar. Agora, eu não vou dizer nada a ninguém antecipadamente, porque eu ficava preocupado das pessoas pelo fato de eu ser da rádio e, sei lá, as pessoas me tratassem de uma outra forma, né? Mudar, né? Aí o que é que eu fiz? Eu fiquei quieto, fiquei na minha e disse, na hora certa eu vou lá e digo que quero me batizar. Então, eu esperei, quando chegou a hora que o bispo falou a gente, agora quem quer batizar, venha. Aí as pessoas já tinham ido lá para o fundo, para o outro compartimento da igreja, trocar de roupa e tal. Quando a última pessoa batizou, ele aí perguntou, e tem mais alguém? Aí eu fiquei observando, aí eu levantei, eu disse, eu quero. Aí a igreja fez, aí você, quero sim, eu quero me batizar. Rapaz, ele foi um corre-corre naquela igreja, arranja a roupa para ele, pega a roupa daqui. Que roupa você levou? Não levei roupa, eu tava com a minha do corpo. E aí eu fui lá e o pastor, o bispo, me batizou nas águas. Assim veio a real completa mudança de vida. Eu passei a frequentar a igreja dessa vez com um outro propósito, com outro pensamento, encarando com mais seriedade, encarando as coisas de Deus com mais responsabilidade. Então nessa, eu não tinha dito a Tayane que iria me batizar, na verdade nem a minha família eu falei. Aí quando Tayane naquela época, o Facebook, que era forte, né? Quando ela viu minhas postagens no Facebook, ela aí ficou, nossa, me ligou, mandou mensagem, parabéns, eu não sabia e tal e tal. E aquela agonia, disse, ela gostou. Vem cá rapidinho. Foi a partir do batismo que vocês começaram a se aproximar um pouco mais? A aproximação, na verdade, minha, aconteceu a partir do batismo. Mas dela, a distância ainda era muito grande, ou seja, daqui para lá já começava a clarear um caminho, mas dela para mim não tinha caminho certo. Porque ela, certa vez eu conversei com ela, eu disse assim, vem cá menina, e você aí em São Paulo, não vai namorar, não vai casar, não vai fazer nada? Ela, não, eu vim para aqui para estudar, eu vim para aqui para concluir minha pós-graduação, então eu não quero conta com namoro. Aí eu disse assim, sim, mas você aí em São Paulo, uma cidade grande, você não vai namorar com ninguém? Ela disse, não. E se eu namorar, é para casar com um homem de Deus. Aí eu tinha perguntado, sim, mas todo mundo não é de Deus?
Ela disse que todo mundo é de Deus, sim, mas tem que ser um homem convertido. E quando eu me batizei, que ela me parabenizou, aí eu disse a ela assim, já estou batizado, viu? Ela disse assim, aí já estou batizado, quem sabe se eu não estou nessa fila? Ela virou para mim e disse assim, não, mas o homem tem que ser realmente convertido, e como eu sou obreira, ele tem que ser obreiro. Aí eu fiquei na minha, tranquilo, levando minha vida, que eu tinha feito, na verdade, uma brincadeira. Só que o tempo foi passando e a gente continuou conversando, fazendo os trabalhos e tal. Até que um dia eu estava lá num evento da igreja, o bispo aí me consagrou a obreiro. Quando ele me consagrou a obreiro, a minha mente abriu mais ainda para o Espírito Santo, para as coisas de Deus. Sim. E foi aí que ela ligou para mim para me parabenizar, que eu também não tinha dito nada dela, só postei as fotos. Aí eu virei para ela e disse, você percebeu que os meus caminhos estão se cruzando aos seus? Você disse que só queria um homem de Deus, eu me converti. Você disse que só queria um obreiro, hoje eu sou obreiro. Eu acho que você vai casar comigo, viu? Olha, foi mesmo? Falou assim? Foi assim. E ela? Foi mais ou menos assim. E ela respondeu o quê? Ela disse, o que é isso? Não pode, você é amigo do meu pai, você não pode estar assim conversando essas coisas comigo e tal e tal. Eu disse, sim, é melhor ser amigo do que ser inimigo. Já pensou? Mais ou menos assim. Que figura, viu? E na época, vocês tinham quantos anos? Vocês eram bem novinhos, não? Não. Ela tem 30, ela deveria ter 25. Eu é que estava um pouquinho mais avançado, né? Já na casa dos 40. E, no entanto... aí se a gente vai voltar, quando você falou sobre espera, se a gente vai voltar naquele tempo, eu achava que era só chegar, pegar, namorar, beijar, uma conversinha só e tá tudo ok. Não, aí eu tive que esperar no Senhor para ter ela nos meus braços. Porque até então era, de certa forma, uma vontade sua, mas você não sabia se Deus aprovava aquela relação ali, né? Justamente, e foi ela quem me disse que Deus aprovou, porque para mim já estava aprovado, né? Mas Deus precisava bater o carimbo. Então, como ela é toda espiritual, ela desde pequena sempre foi da igreja, nunca se desviou, ela tem um conhecimento espiritual maior. Então ela me falou, vamos orar, vamos jejuar, vamos esperar em Deus, tem que conversar com meu pai e tal, mas isso aí ela ainda estava meio irredutível. Depois ela viu que eu estava sendo realmente todo direcionado a ela, e aí, meu irmão, ela não teve como fugir da coisa, né? Mas você, assim, recebeu alguma palavra, também alguma confirmação, ou só ela mesmo, e ela foi lá e te procurou? Eu acho que a confirmação, para mim, veio através da minha mudança real de vida. Quando eu mudei de vida, eu já sabia que o que eu vivia eu não queria mais. Eu não queria festa. Eu nunca fui de extrapolado, tipo, encher a cara de cachaça, farras. Eu nunca fui disso, sempre fui equilibrado. Mas eu tomava uma cerveja que a gente chama de cerveja moderada. Depois do baba, sentar com os amigos, falar um monte de besteira e beber, e depois ir para casa dormir. Então, a mudança na minha vida foi radical. A partir dali, e eu sempre pedi a Deus que me desse uma mulher compreensiva, que me desse uma mulher que fosse crescer comigo, que pelo fato de eu já trabalhar na área da comunicação, que ela não viesse do tipo para querer usurpar ou crescer em cima de mim, se aproveitar um pouquinho pelo fato de eu já ser da área da comunicação. Então Deus pegou ela completinha assim, o pacote todinho e jogou em meus peitos. Que beleza, que bênção. E de fato, essa parte aí de esperar, de ter a confirmação do Senhor, ela é muito importante, né? Porque debaixo das bênçãos de Deus, a gente tem ali a certeza de que nosso relacionamento vai ser próspero, vai ser saudável. Assim também eu passei por essa fase, né, de oração. Antes de Flávio gostar de mim, eu gostei dele primeiro. Aí já foi o contrário. No seu caso, foi você gostando primeiro de Thay. No meu, fui eu gostando primeiro de Flávio. E aí teve todo um processo de oração por ele, até que despertou do lado dele
O interessezinho também falou, será? Eide é isso é legal, é presente, é amiga, é de Deus. Será que vai dar certo? Vou orar daqui também. E aí os dois começaram a oração. Eu recebi uma confirmação em um congresso da igreja. Ele recebeu também durante um processo de oração que estava tendo na igreja. E além disso, ainda recebi uma palavra na Bíblia. Então essa fase é muito importante, né? Para que, além dessa confirmação, Noel, o que é importante também é que os propósitos, né? Os planos dos dois se coincidam. Você disse tudo. Os planos dos dois têm que ser um só. E se ela planeja algo que não está nos planos dele, ou ele planeja algo que não está nos planos dela, eles têm que se organizar, se entender e continuar na mesma reta de planejamento e de execução. Quando você falou de você e Flávio, eu tinha visto aqui umas 2 fotos de vocês e eu digo, será que o coração tá pulando ali? Eu não sei se vocês já tinham uma confirmação, se vocês já estavam namorando, mas eu cheguei a ver umas 2 fotos no Instagram e vibrei com isso, porque eu conheço o Flávio, sei o homem que é, de caráter, o homem espiritual que é, o homem família que é, e ele merece uma mulher decente. Eu conheço você, que nós já trabalhamos juntos, eu vejo que você é espiritual, eu vejo que você é decente, e Flávio precisa de uma mulher decente, você de um homem decente. Então Deus foi lá e juntou vocês dois. Comigo, da mesma forma, eu tinha a necessidade e Deus me deu. O que é que eu faço? É cultivar, é segurar a minha princesa. É amar a minha princesa. Por sinal, tá passando aqui de frente para mim agora, viu? Olha, ganhei agora, viu? O elogio saiu na hora certa. Então, eu quero chamar a atenção de você, irmãozinho ou não irmãozinho, ou seja, você que é evangélico, eu digo evangélico ou evangélica, você que faz parte, seja lá de qual for a denominação religiosa, você precisa se preocupar e entender que a pressa é inimiga da perfeição. Hoje a gente vê muitos jovens e adolescentes vidrados e vibrados com sexo, pensando em sexo, pensando em ir para festa, pensando em sexo atrás do poste, no muro, no motel, no hotel, em casa, na cama, seja onde for. E a vida não é assim. E não adianta alguém vir me dizer agora, Noel está dizendo isso porque agora ele é evangélico. Não, porque agora a visão é outra. E é essa visão que eu preciso passar para você que está acompanhando esse trabalho de Eide Moura. Você precisa entender que quando você coloca os braços onde o chapéu, por exemplo, onde os braços não alcançam, você pode se quebrar. E assim a gente vê uma juventude com filhos, meninas novas, 15, 16, 14 anos grávidas, mães solteiras, mesmo com 25 ou 30 anos, porque se emocionaram, usaram a emoção e deixaram a razão de lado. Vocês não podem perder que o espiritual é mais importante na vida de cada um de nós. Então, se você tem um namorado, se você tem uma namorada, você precisa cumprir todas as etapas. Primeiro, você gosta da pessoa, você começa a orar, vai pedir orientação ao seu superior para você orar, para você acreditar, para você pedir mais a Deus, ajoelhar, jejuar se for preciso para vir a confirmação. Só que o namoro do crente não é namoro de passar a mão, o namoro do crente é mão na mão, é sentado numa sala onde tem outras pessoas, principalmente familiares, todos conversando, e claro, quando vai embora tem aquele beijinho que ninguém é de ferro, mas tudo com controle, porque se passar dos limites, uma tragédia pode acontecer. E aí vem quando a pessoa peca, quando a pessoa erra espiritualmente, geralmente sai dos caminhos de Deus e a vida termina se transformando num verdadeiro pesadelo, principalmente aquilo que era um sonho a ser realizado, pode se tornar um pesadelo, Eide. Você tem toda a razão, Noelito. E essa parte que você falou, da gente estar cheio espiritualmente, foi o que aconteceu com você, né? Foi o que aconteceu comigo também. Porque quando a gente está
vazio, a gente acaba procurando prazeres, a gente acaba procurando recompensas em outros lugares, em outras pessoas que não nos edificam. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a estar bem com a gente mesmo. E isso é um ponto muito importante. Você estar bem consigo mesmo, para depois que você está sarado, depois que você está curado espiritualmente, você aí pensar em ter um relacionamento com uma pessoa. Porque de nada vai adiantar você se envolver com alguém sem estar emocionalmente bem. Nunca vai dar certo. Mas quando você está cheio da presença do Senhor, quando você está espiritualmente forte, aí sim você vai estar pronto para dar o passo de ter uma relação, de ter uma pessoa do seu lado. E aí sim, debaixo das bênçãos do Senhor, debaixo da confirmação do Senhor, fazer com que esse relacionamento possa dar certo, possa dar frutos. E como Noel mesmo falou, uma vez que você está debaixo da bênção do Senhor, você tem que fazer acontecer. Não é ir por caminhos errados, não é ir com aquela mão boba. Se você perceber que o beijo está muito caliente, para com o beijo também, né? Dá uma pausa com o beijo, segura. Tenta manter ali até o seu casamento, a sua santidade, para que o Senhor esteja sempre sendo o centro na relação de vocês. Está tendo consciência de que ela é espiritual, e a partir do momento que ela avançar o sinal, a cabeça vai doer, a consciência vai doer, e aquilo ali é o Espírito Santo apertando o juízo, dizendo você errou, ou está dizendo calma, pare, senão você vai errar. E aí, Eide, você disse tudo, dá uma esfriadinha, separa, afasta, deixa para ver durante a semana, uma vez por semana, liga, fala todos os dias, mas nada de conversas calientes ou quentes. Não adianta na hora da aproximação ficar doido para ficar grudado, um encostando no outro. Namoro de frente não é assim. Então, Eide, eu ficava meio preocupado e discordava, na verdade, quando alguém falava assim, o cristão só pode namorar com cristão, a menina evangélica só pode namorar com o menino evangélico. Eu era meio resistente a essas coisas. Quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu passei a frequentar a igreja, quando eu abri minha mente para as coisas de Deus, eu vim entender. Porque não adianta uma pessoa estar na igreja, frequentando, orando, jejuando, fazendo as coisas de Deus no caminho do Senhor, e a outra está na orgia, nas festas, nas bebedeiras. Não adianta. Por quê? Eu entendo assim. Só vai haver conflito. Vai chegar o ponto que a pessoa evangélica vai chegar para outra parte e chamar a atenção, ela vai dizer, você já me conheceu assim. Enquanto a evangélica pensava em que iria converter a outra pessoa, que ia colocar nos caminhos de Deus. Então tudo isso que poderia ser um amor, poderia se tornar em casamento, poderia se tornar em uma família, pode se transformar em maldição. Então, você que é da igreja, o ideal, eu penso hoje, é procurar a pessoa dentro do evangelho para formar o seu par. Se não é um jugo desigual, né? Que a gente conhece na Bíblia. Ou também conhecido popularmente como o namoro evangelístico. Quando a pessoa não é da igreja e você está ali namorando e tenta puxar dentro da igreja. A gente não está dizendo, gente, que não é possível. Raras as exceções, né? As pessoas de fato conseguem. Mas assim, como o Noel falou, é ideal que sejam os dois da mesma denominação, da mesma igreja, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. E Noel, eu acompanho vocês na internet, no Instagram. Noel fica lá postando o dia a dia deles, as resenhas para academia, cozinhando. E é muito divertido. A gente consegue perceber o astral. É um relacionamento assim leve. Ela vai na sua onda, nas suas brincadeiras, que você é muito divertido. Você vai nas brincadeiras dela. Então, é assim, é algo gostoso de ver, gostoso de acompanhar. E eu desejo que vocês continuem aí com as bênçãos do Senhor, continuem com um relacionamento saudável, continuem com um relacionamento que inspiram outras vidas. E falando em inspirar, eu queria que você agora deixasse um recado para as pessoas que de certa forma perderam talvez a esperança do amor, estão se achando aí um pouco atrasados para encontrar alguém, ou que estão precisando se fortalecer na fé novamente para poder continuar seguindo aí, esperando que o Senhor tenha alguém, uma pessoa especial na vida delas. Eu queria que você deixasse um recado. Ei, você que está nos ouvindo agora, olha aí para o chão.
olhe para o lado direito ou esquerdo, olhe para cima, olhe para baixo. História de perder esperança, isso não existe. Sabe por quê? Porque esperança não pode ser perdida nunca quando a gente tem Deus. Não é ficar sentado num canto, deitado, dizendo, ela vai chegar, ele vai chegar, ela vai chegar, ele vai chegar. É você usar o espiritual para poder você ter alguém. E quando você conquistar, quando você tiver, quando Deus lhe entregar de mãos beijadas, você faça o favor de preservar para ter sempre. Então, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa se entregar de verdade a Deus, você precisa fazer as coisas de Deus. E tem uma coisa principalmente para os jovens, aliás, não para todos. Essa história de mais de um não dá certo não, viu? A gente sabe que com Deus é sim, sim, não, não. Então, se você tem o seu, se você tem a sua, é só esse, é só essa e acabou. O complemento é Deus, é a igreja, são os amigos da igreja, são os familiares, né? Que você vai poder compartilhar. Eles vão ver, na verdade, a sua vitória. Então, creia em Deus a todo momento. Ore, quando ela chegar ou quando ele chegar, vá para o joelho pedir confirmação a Deus, que com certeza você consegue. Agora, acima de tudo, conseguiu, namore direito para você cumprir com todas as etapas para em seguida o casamento. Não antecipe etapas, porque você vai quebrar a cara e depois de casado é capaz de você querer cobrar ela ou ela querer cobrar você e de repente isso não prestar. Então, com a bênção do Espírito Santo, já deu certo todos os relacionamentos. Eide. Amém, amém, amém. Noel, eu quero agradecer a sua presença, agradecer aí a sua prestatividade em estar aqui no meu programa, no Hei de Falar. Que Deus continue te abençoando, abençoando também Tatá e o seu casamento e a família que vocês estão construindo, tá bom? Eide, a minha satisfação de participar desse programa, desse podcast, é porque você, quando falou para mim do tema, me animou, porque não é nada da boca para fora. Eu sou casado, sou muito bem casada e você está muito bem encaminhada. Né? Então, são pessoas que estão tratando desse assunto, mas pessoas que entendem e que vivem essa realidade. Não é nada da boca para fora. Então, eu quero, como eu falei lá no início, parabenizar você pela iniciativa Hei de Falar e que Deus continue sendo propagado através das suas ondas, através da sua linguagem, através da sua vida, da vida de Flávio, da minha, da de Tatá e de todos. Um abraço e Deus continue sendo o centro da vida de cada um de nós. Amém, amém. Outro abraço e um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Valeu, um beijão, tchau. Tchau, tchau, Noel. E gente, o Hei de Falar tá ficando por aqui, mas antes da gente ir pra parte de oração, eu quero dar um recado muito rapidinho pra você, tá? Você sabe, né, que esse aqui é um projeto muito legal, muito bacana de edificar vidas. E se você tem a vontade, tem o interesse de contribuir, de ser um dos apoiadores, né, um dos assinantes do meu projeto, entra lá no site do Apoia-se, é o apoia.se/Hei de Falar. Lá você vai poder contribuir com qualquer quantia, tá? Por mês você já pode se tornar um assinante. Isso vai estar contribuindo, gente, me incentivando de uma forma que você não tem tamanho, tá? Então eu conto com sua ajuda, conto com seu apoio. Entra lá, se cadastra. Você tem a opção de contribuir com boleto ou cartão de crédito, tá? Vamos lá, vamos junto fazer com que esse podcast, gente, possa virar aí, ó, um podcast com imagens, né? Com vídeos, ao vivo. Uau, vai ser incrível. E para isso acontecer, eu preciso contar com essa sua ajuda, com esse seu apoio. E eu já quero deixar aqui o meu beijo para os apoiadores desta semana. Um beijo bem especial para os meus tios queridos, tio Edísio e tia Débora. Um beijo para vocês, muito, muito, muito obrigada por acreditar em mim. Que Deus continue abençoando e prosperando a vida de cada um de vocês, viu? Próximo beijo vai para uma grande amiga que a Rádio Sociedade me deu, Nalvinha.
Um beijo no seu coração, muito obrigada, viu? Pela sua parceria, pela sua confiança no meu trabalho, por acreditar em mim. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração, tô com saudade, viu? E também, pra finalizar, vou deixar um beijo pra Bruno. Bruno lá de São Paulo, hein? Diretamente de São Paulo, Bruno Santos. Grande amigo também, bastante especial. Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando e te prosperando, tá bom? E agora, chegou o nosso momento de oração. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e repete comigo essa oração. Senhor meu Deus, amado Pai, apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta palavra que foi dita aqui no podcast. Deus, nós te pedimos para que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe as nossas mentes, que o Senhor nos prepare para viver o novo do Senhor, que nosso coração esteja pronto, Senhor, para receber as Tuas bênçãos, para receber o parceiro ou a parceira que o Senhor vai enviar para as nossas vidas. E que quando isso acontecer, Espírito Santo, nós possamos decidir viver um relacionamento com os princípios cristãos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê paciência, que o Senhor nos conceda a santidade, o amor ao próximo, a paciência, a benignidade que é necessário para poder lidar com o próximo. E se tem alguém aqui que está, meu Deus, talvez desanimado, sem esperança de encontrar alguém, que o Senhor resgate no coração delas essa vontade, esse desejo de poder encontrar o amor da vida delas. Pode demorar sim 2, 3, 5 anos, mas que elas possam esperar no Senhor, esperar crendo que o Senhor tem coisas boas, coisas melhores para fazer na vida delas. E que durante esta fase elas possam estar mais em contato, em comunhão, em conexão com o Senhor. Que o interior delas, meu Pai, possa ser cheio da Tua presença até transbordar do Teu amor. E quando elas estiverem plenas, curadas e saradas, aí sim elas estarão prontas para poder engatar em um relacionamento que será enviado pelo Senhor. E para aqueles que já têm uma relação, que o Senhor possa dar sabedoria para poder mantê-la e que este relacionamento possa ser próspero, possa ser abençoado e que o Senhor possa ser engrandecido em todos os dias da vida dessas pessoas. Deus, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua bondade. Nos concede uma semana de paz, nos concede uma semana de boas notícias, nos concede uma semana abençoada. Que toda a honra, Jesus, e toda a glória possa ser dada ao Senhor, hoje e sempre. Amém, amém e amém, gente. Esse foi o Hei de Falar, tá? Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Que o Senhor esteja contigo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube. Olha aqui embaixo, ó, tem ali, ó, inscreva-se. É só clicar, você já vai estar inscrito. Ativa o sininho também para receber todas as notificações assim que eu colocar o vídeo aqui no canal, tá? E deixe seu comentário se você gostou do episódio de hoje. Compartilha pra geral e vamos juntos nessa, edificar vidas. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Segunda que vem tem mais. Tchau, tchau. Você ouviu Hei de Falar. Informação e opinião no mesmo lugar.